Olá, Pimpolhos, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula do terceiro ano. Hoje nós vamos falar especificamente sobre segunda lei de Mendel, conteúdo de terceiro ano, certo? Bom, pessoal, é importante a gente lembrar que nas aulas anteriores nós trabalhamos sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel trabalhava especificamente com apenas uma característica sendo determinadas por um par de alelo. Essa lei era chamada de lei do monohibridismo, então agora nós vamos trabalhar a segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel diferencia da primeira lei de Mendel basicamente pela quantidade de características e pela quantidade de pares de alelo que nós analisamos. Então, se na primeira lei de Mendel nós analisávamos uma característica com um par de alelo, na segunda lei de Mendel nós analisamos duas ou mais características sendo determinadas por dois ou mais pares de alelo. Também é importante a gente lembrar que a primeira lei de Mendel ela era a lei do monohibridismo ou lei da pureza dos gametas. A segunda lei de Mendel, a gente trabalha com conceitos diferentes. É a lei específica do dihibridismo, também conhecida como lei da independência dos caracteres ou lei da segregação independente. Por que segregação independente? Na gametogênese, os determinantes dos diferentes pares combinam-se independentemente. Então, isso aqui fala da lei da segregação independente. Duas ou mais características sempre serão analisadas, que localizam-se sempre em pares de cromossomos homólogos diferentes. Isso é importante a gente frisar, porque mais para frente nós temos os genes ligados, ou linkage, que trabalham com alelos que estão em cromossomos iguais. Aqui nós temos cromossomos homólogos diferentes, em linkage são cromossomos iguais. Então, só frisando, na primeira lei, nós temos um par de alelos determinados ou determinando uma característica. Na segunda lei de Mendel, nós temos dois pares que vão determinar duas características. Joia, pessoal? Então essa é uma diferença básica entre primeira e segunda lei de Mendel. Continuando. Quando então nós falamos em segunda lei de Mendel, nós lembramos que Mendel decidiu aqui então a analisar ou examinar apenas a transmissão de duas características que se dão ao mesmo tempo. Lembrando que essas características precisam estar em cromossomos homólogos que sejam diferentes, certo, pessoal? Muito bem. A partir disso, então, quando Mendel começa a analisar essas características ao mesmo tempo, ele começa, então, a observar que algumas dessas características, diferente do que ele imaginava no começo, elas eram independentes, certo? Então, nós analisamos o seguinte. Para Mendel, então, toda ervilha que fosse amarela teria obrigatoriamente que ser lisa. E toda ervilha que fosse verde teria obrigatoriamente que ser rugosa. Quando Mendel faz os seus estudos, ele acaba descobrindo que isso não é verdade. Então, quando Mendel cruza uma ervilha amarela lisa com uma ervilha verde rugosa, ele obtém 100% de filhos amarelos e lisos. Só que aí nós analisamos o seguinte. A ervilha amarela e lisa, ela é dominante, ela é uma característica dominante. Como que a gente sabe? Observando que se eu cruzo amarelo e liso com verde rugoso, nascem 100% de amarelos e lisos. Então nós determinamos que a cor amarela é dominante, então ela é vezão, e que a cor lisa é dominante, então nós chamamos de errão. Cruzando com a ervilha verde, que nós chamamos de vezinho, e a ervilha rugosa, que nós chamamos de errinho. Quando nós analisamos então esse cruzamento especificamente, vezão, errão, com vezinho, errinho, nós temos como resultado 100% de indivíduos amarelos e lisos. Só que agora não são mais puros. Então esse indivíduo aqui é puro e esse indivíduo aqui é puro. Só que esse indivíduo formado aqui agora, ele não é mais puro. Esse indivíduo, ele é dihíbrido. Por que dihíbrido? Porque ele vai ser híbrido para a cor, amarelo, e ele vai ser híbrido para a forma lisa. Então esse indivíduo que nasce aqui, ele possui um alelo da mãe, um alelo do pai, um alelo da mãe, um alelo do pai. Então esse indivíduo é chamado de dihíbrido, ou ainda esse indivíduo vai ser chamado de duplo heterozigoto. Por que duplo heterozigoto? Porque ele é heterozigoto para a cor e ele é heterozigoto para a forma. A partir daí, então, a pergunta que Mendel fez foi:
ao cruzar uma ervilha amarela e lisa com uma ervilha verde rugosa, nasce 100% de ervilhas amarelas e lisas, duplo heterozigotas. O que acontece se eu cruzar duas ervilhas amarelas e lisas entre si, sabendo que ambas são duplo heterozigotas? Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Então, para ficar maior para vocês enxergarem, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Certo? Muito bem. Então, nós temos aqui um esqueminha que nós chamamos de quadrado de Punnett, que eu popularmente gosto de chamar de chiqueirinho, certo? Ou quadradinho, de acordo com a vontade de vocês. Eu gosto de chamar de chiqueirinho. Bom, sabendo disso então, a gente precisa fazer aqui agora um exercício que é muito interessante, que é o exercício de identificação dos gametas. Esse exercício precisa ser bem feito e ele precisa ser correto, senão nós vamos achar um número errado e equivocado no nosso quadro final. Diferente lá da primeira lei de Mendel, que nós tínhamos o quadradinho pequenininho e nós simplesmente somente separávamos os alelos, a gente precisa lembrar que agora esses alelos, embora eles estejam em cromossomos homólogos diferentes, eles quando segregam, eles segregam no mesmo gameta. Então eu preciso ter esse cuidado. A única coisa que eu sei é que o Vzão e o Vzinho, eles não vão juntos, e que o Rão e o Rinho também não vão juntos. Eles não estão juntos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse Vzão com esse Rão. Vamos anotá-lo aqui, ó. Vzão, Rão. Agora, esse Vzão com esse Rinho. Vamos anotar aqui, Vzão, Rinho. Aí nós vamos pegar o Vzinho, ó. Vzinho com Rão, Vzinho, Rão. E Vzinho com Rinho, a gente vai escrever aqui, Vzinho, Rinho. Certo? Do lado de cá, a mesma coisa. Joia. Agora é simples. Eu apenas junto esse com esse. Vzão, Vzão, Rão, Rão. Então ele vai ficar Vzão, Vzão, Rão, Rão. Então eu já sei que essa planta aqui, ela vai ser amarela, porque ela tem um alelo Vzão. E ela vai ser lisa, porque ela tem um alelo Rão. Certo, pessoal? Continuamos. Essa com essa. Vzão, Vzão, Rão, que o Rão maiúsculo, dominante vem primeiro, Rinho. Então, Vzão, Vzão, Rão, Rinho. Agora este com este, ó. Vzão, ó, Vzão maiúsculo vem primeiro, Vzinho, Rão, Rinho. Vzão, Vzinho, Rão, opa, Rão. Falei Rão, Rinho, né? Rão, Rão. E por último, este com este. Vzão dominante, Vzinho, Rão dominante, Rinho. Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Joia? Beleza? Vamos então agora para o segundo indivíduo, que é esse aqui. O que nós obtemos de resultado, então? Nós obtemos de resultado a possibilidade de indivíduos amarelos e lisos, amarelos e rugosos, verdes e lisos, verdes e rugosos. Então, nós analisamos da seguinte maneira. Então, eu tenho a possibilidade de encontrar indivíduos que são amarelos com a forma lisa. Para que o indivíduo seja amarelo, ele tem que ter um Vzão. Não interessa para mim o que vem junto com ele. Se é Vzão, Vzão, ele continua sendo amarelo. Se é Vzão, Vzinho, ele continua sendo amarelo. Então, esse risquinho aqui significa tanto faz. Pode ser Vzão, Vzão, ou pode ser Vzão, Vzinho, ele continua sendo amarelo. Para o liso, a mesma coisa. Ó. Rão, tanto faz. Se for Rão, eu já sei que é liso. Se ele for Rão, liso. Se ele for Rão, Rinho, liso do mesmo jeito. E aí nós vamos no nosso quadradinho, no nosso chiqueirinho, observar quantos indivíduos têm Vzão e quantos indivíduos têm Rão ao mesmo tempo. Vamos só mudar a cor da caneta aqui para a gente fazer isso. Ó. Então vamos lá, ó. Quantos indivíduos amarelos e lisos que tem Vzão e Rão? Esse aqui tem Vzão e Rão? Tem 1.
Então, quantos indivíduos amarelos e lisos nós temos? Nós temos um total de 9 indivíduos. Em quantos possíveis, professor? Lembra que desse lado aqui eu tenho 4 gametas, deste lado aqui eu também tenho 4 gametas. 4 vezes 4, 16. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, dos 16, 9 deles são amarelos e lisos. Beleza, pessoal? Vamos lá encontrar agora o indivíduo que vai ser amarelo, mas ele não vai ser mais liso, agora ele vai ser rugoso. Para ele ser amarelo, lembramos que ele tem que ter vezão. Vezão que tipo? Tanto faz, professor. Vezão, qualquer coisa. Pode ser vezão, pode ser vezão-vezinho. Mas, para ele ser rugoso, obrigatoriamente ele tem que ser errinho. Certo? Então eu vou ter que encontrar agora no meu quadradinho de Punnett indivíduos que tenham um vezão e 2 errinho juntos. Vamos achar? Só mudando a cor da caneta. Vamos lá, ó. Achamos um já aqui, ó. Tem vezão, tem errinho. Então, 1, vezão e errinho, 2, vezinho e errão, não me interessa. Vezinho e errão não me interessa. Vezão e errinho, opa, chamo outro aqui, 3. Vezinho e errão não me interessa. Vezinho e errinho também não me interessa. Então eu vou ter quantos? Eu vou ter 3 em 16. Lembrando que eu tenho 16 no total. Desses 16 totais, 3 indivíduos possivelmente serão amarelos e rugosos. E vamos encontrar agora os indivíduos que são verdes. Então esse indivíduo tem que ser verde. Esse indivíduo tem que ser verde. Mas ele tem que ser liso. Opa, ervilha verde lisa é a ervilha que vem naquela latinha que a gente compra no mercado. Então ela é verde e lisa. Quantos indivíduos verdes e lisos nós vamos encontrar? Temos que achar. Nós sabemos que para que o indivíduo seja verde, ele tem que ser recessivo. Então ele vai ter que ser vezinho. Ele é recessivo. Mas para o indivíduo ser liso, ele tem que ter pelo menos um errão. Esse errão pode ser acompanhado de outro errão ou pode ser acompanhado de um errinho. Não interessa. Então ele vai ser vezinho, errão, qualquer coisa. Vamos encontrá-los no nosso quadradinho. Então, tem que ser vezinho e tem que ter um errão. Dos que não estão marcados, esse é o primeiro, ó. 1, vezinho e errão, certo? Vezinho e errão, 2. Vezinho e errão, 3. Opa! Também encontramos quantos aqui? 3 em 16 possíveis. E aí, para finalizar nossa tabelinha, nosso resultado final, nós temos os indivíduos que são verdes e que são rugosos, certo? Dos indivíduos verdes e rugosos, para ser verde ele é recessivo, ele tem que ser vezinho. Para ser rugoso também é recessivo, tem que ser errinho. Quantos assim a gente vai encontrar? Vamos fazer de preto aqui. Quantos? Aqui, ó, um só. Então eu vou ter 1 em 16. Certo, pessoal? Então esse aqui é o nosso resultado da geração F2. E em segunda lei de Mendel, sempre que eu tenho 2 indivíduos duplo heterozigotos sendo cruzados entre si, obrigatoriamente eu vou encontrar uma proporção fixa que sempre será de 9 indivíduos com 2 características dominantes, neste caso aqui, amarelo e liso, amarelo, vezão, liso, errão. Eu vou encontrar 3 indivíduos com uma característica dominante e uma recessiva, neste caso, amarelo e rugoso, amarelo, vezão, rugoso, errinho. Vou encontrar 3 indivíduos com característica recessiva e uma dominante, neste caso, verde e liso, verde, vezinho, liso com errão, muito bem. E finalizamos com apenas um indivíduo que possui 2 características recessivas, neste caso, verde e rugoso, vezinho, errinho. Então, repito, ao cruzarmos 2 indivíduos duplo heterozigotos entre si, em segunda lei de Mendel, obtemos uma proporção fixa esperada de 9, 3, 3, 1. Joia? Acontece que quando nós falamos de segunda lei de Mendel, nós também entendemos que a segunda lei de Mendel ela trabalha com 2 ou mais pares de alelo que determinam 2 ou mais características. Então, além do dihibridismo, nós temos o trihibridismo, o polihibridismo e assim sucessivamente. No trihibridismo, nós temos, então,
sendo analisado 3 características que vão segregar também de forma independente. Então nós observamos isso aqui, ó. Por exemplo, o indivíduo que tem a semente amarela, lisa e de casca cinza. Então a semente é amarela, lisa e possui a casca cinza. Então eu estou analisando 3 características. Esse indivíduo vai ser cruzado, esse indivíduo é dominante, e ele vai ser cruzado com um indivíduo que é recessivo, que vai ser verde, rugoso e de casca branca. Então, 3 características dominantes, sendo cruzado com 3 características recessivas, esse vai ser o meu P1, são os primeiros pais. Então eu vou cruzar isso aqui, ó. O indivíduo Vzão, Vzão, Rrão, Rrão, Bzão, Bzão, dominante, com o indivíduo Vzinho, Vzinho, Rrinho, Rrinho, Bzinho, Bzinho, recessivo. Então esse indivíduo aqui é homozigoto dominante. Homozigoto dominante. E esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo, certo? Como que eu sei a diferença entre eles? É simples. O dominante sempre determina a característica dominante e sempre é representado pela letra maiúscula. O recessivo sempre determina uma característica recessiva e é representado por letras minúsculas, certo? Vamos lá? Então, ao final do P1, eu vou obter um F1, que são os primeiros filhos, triplo heterozigotos, porque, ó, ele tem um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe. Ele é Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, Bzão, Bzinho. Então, ele é triplo heterozigoto. Joia, pessoal? Professor, e se eu quiser cruzar esses indivíduos entre si, eu posso? Pode. Você vai ter, então, o P2. Esse P2 vai ser Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, Bzão, Bzinho, com Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho, Bzão, Bzinho. Você vai achar o F2. Lembra que lá no dihibridismo, nós tínhamos 2 pares de alelo. Estes 2 pares de alelo formavam 4 gametas para um indivíduo, 4 gametas para outro indivíduo. Esses gametas, então, eles formavam juntos 16 possibilidades. Aqui o negócio fica mais complicado. Dificilmente você vai ter esse tipo de exercício no vestibular. Muito dificilmente. Mas tem como fazer os cálculos e dá para achar a quantidade de indivíduos que a gente precisa. Então eu vou utilizar uma formulazinha que é 2 elevado a n. Escrever aqui, ó, 2 elevado a n. N é a quantidade de duplos heterozigotos. Quantos duplos heterozigotos nós temos aqui? N é a quantidade de heterozigotos. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, neste caso, vai ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, eu vou ter quantos gametas? 8. Lá eu tinha 4. Aqui eu tenho 8. Certo, pessoal? E aí, o que a gente observa? Nós observamos que eu vou ter 8 do lado de cá, vezes 8 do lado de cá. Porque esse aqui também é triplo heterozigoto. Então, 8 vezes 8 vai dar quantas possibilidades? 64 indivíduos genotipicamente diferentes, certo? Então vou ter indivíduo amarelo rugoso de casca branca, vou ter indivíduo amarelo liso de casca branca, vou ter indivíduo verde liso de casca cinza, vou ter indivíduo verde rugoso de casca cinza, e assim sucessivamente. Você vai ter 64 combinações diferentes determinando genótipos ou fenótipos diferentes. Muito bem, pessoal, terminamos por aqui então essa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre o polihibridismo. Eu não vou precisar fazer os cálculos do polihibridismo, mas existem algumas perguntas que os vestibulares costumam fazer sobre o polihibridismo que a gente tem como responder. Nós temos ferramentas para responder essas perguntas. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente sobre isso. Certo? Se você gostou da aula, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, preste atenção nessa aula e até mais. Tchau, tchau!